Bem-vinda, bem-vindo. Eu sou Tamara Miller, planejadora financeira e sócia da Warren. Esse é o Legado em Construção, um espaço para a gente ter conversas relevantes sobre dinheiro, comportamento, decisões que moldam o futuro. Porque falar sobre dinheiro é falar sobre escolhas de vida, suas decisões, seus vínculos e os seus sonhos. Dinheiro não é só um número. É cultura, é dinâmica familiar, é contexto, é medo, é coragem e, principalmente, liberdade. Eu acredito que todas as pessoas têm a capacidade de prosperar, mas para isso é preciso consistência e consciência. E uma boa gestão patrimonial começa com uma pergunta sincera. Qual é o futuro que você quer planejar? Aqui o comportamento vem antes dos números. A estratégia ela vem com um propósito. O dinheiro responde aos comandos da nossa mente, porque o dinheiro ele é comportamento, ele é decisão e toda boa decisão começa com uma boa conversa. Então vamos lá? Vamos falar sobre dinheiro? Eu quero trazer um pouco de história a respeito de um dos maiores investidores do mundo, que foi o Warren Buffett. Ele é muito conhecido pelos seus feitos, né, pelos seus investimentos e principalmente pelas suas cartas. Na sua carta anual de 2013, Warren Buffett ele revelou como ele gostaria de entregar a herança dele para sua esposa. E a decisão surpreendeu o mercado todo. Não pela ousadia em si, mas pela simplicidade quase desconcertante em que ele colocou a sua recomendação da sua herança. Ele escreveu: minha recomendação é colocar 10% em caixa e 90% num fundo indexado que siga o S&P com o menor custo possível. Ou seja, nada de grandes estruturas, nada de fundos complexos, ou seja, nenhuma complexidade jurídica ou fiscal. O Warren Buffett, que é um dos maiores investidores da história, escolheu o caminho mais simples. Mas isso não foi desleixo, isso foi filosofia. Ele tem como filosofia de vida a simplicidade. E a gente às vezes confunde o simples pelo simplório, o que não é uma verdade. A simplicidade dele não é uma ausência de estratégia. Na verdade, é uma presença de convicção. E mais do que isso, é uma demonstração de confiança na produtividade de boas empresas que compõem o índice. E também um respeito na capacidade de quem vai receber aquele patrimônio. Herança para o Warren Buffett não é um arranjo técnico, não é uma coisa mirabolante. É uma manifestação de valores. É muito diferente. Quando você deixa um portfólio, ativos, sejam imobiliários, sejam financeiros, ativos em geral, você está entregando não apenas ativos, você está dizendo, é assim que eu entendo o mundo. E é isso que eu considero importante. E é isso que eu acredito que vale se preservar. Então, quando a gente olha por esse aspecto, a gente começa a refletir que muita gente monta uma herança como se fosse um cofre. E esquece que o que realmente se transmite não é só o que está ali dentro, é a cultura por trás de todas aquelas escolhas que construíram aquele legado. Existem famílias que blindam, protegem, mas não explicam, não compartilham suas intenções, não revelam seus valores e não conversam sobre o futuro. E quando isso não acontece, o patrimônio ele até pode ser preservado, mas a identidade daquilo que se formou se dissolve, se perde no tempo. Porque no fim, quem herda precisa de clareza e não só de liquidez.
Liquidez ela é importante, mas é mais importante ter direção. E clareza ela vem de conversa, de intenção compartilhada, do significado que é passado junto com aqueles números, com aqueles ativos, com aqueles bens. Herança, então, resumindo, ao meu ponto de vista, não é somente um portfólio, uma cesta de bens. Ele é um posicionamento de vida. É uma escolha do que você decide perpetuar. E o que também você decide deixar para trás. Warren Buffett ele não simplificou isso por acaso. Ele fez isso porque ele sabia o que ele queria transmitir para os seus herdeiros, para a sua família. E porque ele confiava que, ao deixar o essencial bem estruturado, todo o resto se acomodaria com o tempo e com a vida. No fim, a herança não é o que você deixa para alguém. É o que você planta dentro de alguém. E isso começa aqui, no que você escolhe escutar, pensar e principalmente sustentar. Você ouviu o Legado em Construção, comigo, Tamara Miller. Aqui, cada conversa é um convite para pensar o dinheiro de forma mais consciente, estratégica e conectada com o que realmente importa. Porque finanças não são sobre prever o futuro, mas sobre se preparar para ele com clareza. E se esse episódio fez sentido para você, compartilha com quem você também busca tomar boas decisões e tomar decisões com mais consciência. Porque lembre-se, dinheiro é comportamento, é decisão. E toda boa decisão começa com uma boa conversa.